Em amor, e mandou que eu ame. Fala para o seu irmão e fala assim: agora eu te amo. Em nome de Jesus. E agora canta para ele assim: pode amar Deus, quem não ama o seu irmão. Não serve a Deus, quem não serve ao seu irmão. Amém? Você viu que força desse verso, dessa canção? E é bíblico, né? Não pode amar a Deus quem não ama o seu irmão. Não serve para Deus quem não serve o seu irmão. Nem todo mundo aqui é servo de Deus. Então devemos servir. Muitas vezes nós pensamos que o servo é um status, né? Olha, eu sou servo. E na verdade, servo é aquele que serve. Amém? Então canta de novo. Não pode amar Deus quem não ama o seu irmão. Não serve a Deus quem não serve ao seu irmão. Amém? Nos pedindo aleluia, deixa eu dizer, né? Ô glória, aleluia! Dá mais um abraço forte para o seu irmão e para o meu irmão. Glória a Deus pela sua vida. Que bom você está aqui. Que bom você está. Deus seja louvado pela sua vida. Um abraço forte, aperta ele, espreita ele. Louvado seja Deus, irmão. Amém? Vamos também imaginar que eu conheço aqui. E ontem nós celebramos o dia de todos os santos, hoje o dia de finados, e nós cremos, dentro da nossa doutrina católica, que um dia todos nós estaremos lá no céu. Sim ou não? Então fala assim: meu lugar é o céu. Mas está por aqui, né? Está por aqui? Está por aqui ou não? Então vai lá: o meu lugar é o céu. Muito bom. O meu lugar é o céu. Amém. E céu é lugar de gente, ó, bem doida, né? Se nós analisarmos a história dos santos, são pessoas loucas no bom sentido, né? Louco de amor por Jesus, que entregou a vida por Jesus, que se doou por Jesus, e só chega no céu, irmão, aquele que, ó, que é louquinho mesmo, aquele que entrega, que se joga, que se lança, que é radical. O céu é lugar de pessoas radicais. Fala para o seu irmão: o céu é lugar de pessoas radicais. Temos que ser radical com Cristo e em Cristo. Amém? Glória a Deus! Agora a gente começar a cantar aqui, você vai, ó, pirar uma canção, tá? Vai começar a fazer um solo, a música, né? Quero ver você pulando, dançando. Eu vou aqui. Você pode pular, dançar. Amém?
vidas. Vai pedir agora, vem Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, vem sobre a tua igreja, vem sobre o teu povo, Senhor, vem sobre cada morte, vem Senhor, vem sobre a nossa vem sobre cada vida, Senhor, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo para as nossas orações.
solicitando a que todos participem do seu grupo de oração. Amém? Queridos, no passado, um tema que nós falar esta noite, e quando o ministério estava cantando, veio a confirmação do tema. Tudo que ele disse sobre mim vai ser cumprido. O tema é: Deus quer escrever uma nova história da nossa vida. E tudo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida a partir de hoje, tudo aquilo que Deus quer fazer a partir do nosso sim, a partir do nosso aceitar, do nosso querer. Queridos, muitas vezes nós colocamos muitos empecilhos que a graça de Deus vai acontecer na nossa vida e vivemos sempre uma vida antiga, uma vida de mesmice. E não entendemos que o Espírito Santo é renovação, renovar. O Espírito Santo não fica parado, ele não fica estacionado, ele não fica estacionado, ele se move. Então, o agir de Deus, a nova história, é todo e santo no mundo de Deus. Basta que nós aceitamos e queremos que a graça de Deus venha poderosamente na nossa vida, fazer algo novo. Tirar nós do comodismo do nosso sim, de nós sermos aquele como um vaso que fica lá enfeitando, ou aquela vida que fica no sol correndo, convertendo lagartixas, baratas, pernilongos. Nós temos que conhecer como esta vida, mas sim ser uma vida viva, aonde cada minuto se move uma página e conta uma nova história da nossa vida. Isto é o mover do Espírito Santo em cada um de nós, em cada grupo de oração, em cada célula. Queridos, nós temos passado por algum tempo de dando períodos nos nossos grupos de oração. Nós temos passado alguns tempos de mesmice dentro dos nossos grupos de oração, do nosso decanato, da nossa diocese. Mas eu creio que a partir de hoje, uma nova história será contada em cada grupo de oração. Porque eu acredito no poder de Deus sobre a vida de cada servo, na vida de cada um de nós. Não depende da dificuldade, não depende do que você está fazendo, mas sim depende do seu aceitar. Você querer que Deus faça uma nova história da sua vida. Nós não podemos parar a ação de Deus, e essa ação de Deus seja poderosa, até mesmo quando nós estamos caídos. Porque o servo de Deus, quando está caído, ele cai de joelho, fica mais fácil para ele levantar. Porque ele cai de joelho já caiu na mão de Deus, ele se levante. E mesmo se ele tiver força, tem um servo, uma serva do lado, que possa pegar na mão e erguer. Porque ser irmão não é simplesmente bater as costas e falar: "Ô irmão, você está bem?" Mas ser irmão é olhar nos olhos do irmão e ver a dificuldade que ele está passando e falar para ele assim: "Viva uma nova vida, irmão. Se erga. Se levante porque você está caído, não importa a situação, seja ela doença, seja ela dívida, seja ela pedras que foram lançadas sobre você, mas Deus quer fazer uma obra nova, quer fazer uma vida nova, uma história nova para cada um de nós. Queridos, nós não podemos aceitar na nossa vida a palavra derrota. A palavra derrota é comigo. Nós somos vitoriosos, nós viemos para este mundo para ser vitoriosos e conformados. Ele faz 100%, se ele fizer 99%, alguma coisa está errada, porque ele faz 100% do nosso vida. Nós não podemos viver simplesmente no momento daquele nosso grupo de oração, nós temos que levar aquele momento que nós vivemos no nosso grupo de oração, além das paredes, além dessa parede, nós levamos fora. Quando o missionário diz isso, nós temos que evangelizar lá fora, porque evangelizar para cada um de nós aqui é a coisa mais fácil. Se você está no seu grupo de oração, se você está evangelizando somente dentro do seu grupo de oração, dobre o joelho, reze, porque alguma coisa de errado. Alguma coisa de errado. Nós temos que sair, nós temos que derrubar muralhas, nós estamos pensando, derrubar as muralhas para que a graça de Deus aconteça, não somente aqui dentro, para que Deus tenha certeza que acontece, mas lá fora nós estamos cuidando, então nós temos que sair lá fora para ver de novo uma nova história, não na minha vida, mas na vida daquele irmão que está fora precisando, daquele irmão drogado, daquele irmão alcoólatra,
aquele ladrão, do gigante, aí sim a nova história acontece, não somente na vida dele, mas na nossa vida. Este é o governo de Deus na nossa vida, esta é uma nova história que Deus quer escrever para cada um de nós. De nós sairmos do nosso modismo, nós olharmos para dentro do nosso coração e falar assim: eu posso dar mais um pouco de mim para Deus. O que eu estou dando é pouco, mas o que é pouco para mim é muito para Deus. Não acha comigo que você é o último bolachinho do pacote. Não acha que você é o melhor de todos. Porque o último bolachinho do pacote sempre está estragado, quebrado, e ninguém pega. E fala: é jogado até fora. Não acha que você é a última cervejinha do bolo. Porque provavelmente a última cervejinha do bolo está com uma pintinha preta, porque ali tem um bichinho e ninguém conhece. Então, meu querido, você é o pior dos piores, como eu sou o pior dos piores. É assim que Deus faz o povo da nossa vida. É assim que Deus começa a escrever a nossa história, a partir do momento que nós aceitamos que Ele é a razão do nosso mundo. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Quando nós entramos a serviço de Deus, Ele vai escrever o certo por linhas certas. Tem muitas pessoas que falam certo por linhas tortas, mas eu desafio você a chamar a palavra de Deus aonde está escrito ouro, está escrito reto, mas nós escolhemos as coisas invertidas do jeito que nós queremos. Aqui ninguém é cada um de nós, mas Deus escreve certo por linhas certas. Eu convido você a pegar essa palavra lá em Isaías, no capítulo 43, versículo 19. Isaías 43, versículo 19. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, no capítulo 43, no versículo 19: porque eis que vou fazer uma obra nova, a qual já surge. Aí ele questiona: não vedes? Vou abrir uma via pelo deserto, a fazer correr arroios pelo estéreo. E um pouquinho para frente, lá no versículo, no capítulo 44, no versículo 3, diz assim: porque derramarei água sobre o solo sequioso, e farei correr sobre ele a terra árida, e derramarei meu espírito sobre tua posteridade, e minha bênção sobre teus irmãos. Queridos, isso daqui não é uma obra nova, isso é uma promessa de Deus para cada um de nós. Isso é uma promessa de Deus para mim e para você, para nós olharmos para dentro do nosso coração e ver que nós temos que ficar muito mais daquilo que nós podemos dar para Deus, porque a obra nova é assim, a obra nova se dá cada vez mais, para que Deus possa, em nós, fazer maravilha das pessoas, não para a nossa honra, não para a nossa glória, mas para a honra e glória do Senhor. Nós temos que nos transformar de volta para a graça de Deus, vir ser resplendor da nossa vida. Daqueles que falam: aconteceu a graça porque fui eu que preguei, porque fui eu que rezei, porque foi o meu ministério que estava lá. Cara de terra, em nome de Jesus, toda essa prepotência, porque é Deus que faz, não é o homem que constrói. O homem que constrói casa, o inimigo destrói lares. Deus reconstitui homens e mulheres para servir o bem. Cristo entenda que uma história nova começa pelo nosso sim, nosso querer. Chega essa época de novembro, de dezembro, todos certos, eu posso falar para vocês, quase 5% certo, vai chegando um cansaço espiritual muito forte. Vai chegando um cansaço físico mesmo, não querendo as coisas, mas é assim que Deus quer. É na nossa fraqueza que Deus mostra que nós somos fortes, que nós estamos simples. E a nova história começa aí, quando somos fracos, Deus age na nossa vida, no seu povo. Não entenda que eu estou aqui hoje puxando a orelha. Não, pelo contrário, estou dando um ânimo para cada um de nós, porque Deus quer construir
Estar diante dele 24 horas por dia. Ô Carlos, você quer 24 horas da igreja? Não, querido. Estar com ele 24 horas por dia é você renunciar a si mesmo e olhar para dentro e falar assim: aqui tem um homem, aqui tem uma mulher de Deus. É você falar em Deus em qualquer lugar que você vai. É você fazer o que o servo tem aqui, está presente, inclusive, ir lá no declaração, pegar o mesmo orgulho, usador de crack, há mais de 30 dias que não está usando, porque está em oração por ele, levar lá um monte da casa grande, pedir para a Vera orar por ele, e aquele menino se debruçar diante do Santíssimo, chorar, porque Deus está fazendo uma nova vida dele, porque ele quis. Querido, se um drogado, se um alcoólatra aceita ter uma nova vida, quanto mais nós, servos de Deus. Se Deus faz uma nova vida com o alcoólatra, com o drogado, você imagina na minha vida, na sua vida, o que Ele vai fazer? E quando nós damos o sim para Deus, Deus faz de maneira extraordinária. Deus faz de maneira aonde Ele não olha para a nossa miséria, mas olha aquilo que nós temos de melhor para dar para Ele, que é a nossa miséria. E é da nossa miséria que Ele age, que Ele tem o poder de curar, de transformar, de restaurar. Entenda, querido, que Deus, quando vai fazer uma obra nova, Ele olha para dentro da nossa alma e fala assim: quanta podridão tem aí dentro, mas eu vou fazer uma obra nova. Eu vou dar uma vida nova para cada um de vocês, porque eu oro que vocês estão passando, eu oro agora para vocês. Ou você acha que só vai para o céu aquele que está aqui cantando, está ministrando, aquele que está pregando, aquele que está recebendo? Queridos, não. Como diz a música, o nosso lugar é o céu. Se o nosso lugar é o céu, porque muitos estão fazendo força de cavalgar para ir lá embaixo. E a nova vida impede você de fazer esse trabalho. Basta você ter, basta você aceitar ou não precisa ter uma palavra de Deus, não. Marca essa palavra na sua cabeça. 2 Coríntios 5, versículo 17. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez de novo. E essa é a voz, palavra do Senhor. Aquele que está em Cristo é uma criatura, uma nova criatura. Querido, você está em Cristo, sim ou não? Sim. Então você fala para o seu irmão: você é uma nova criatura a partir de hoje. Você convenceu ele? Sim ou não? Sim. Tem certeza? Amém. Tudo isso vem de Deus que nos reconciliou consigo, porque por Cristo, e nos confiou o ministério desta reconciliação. É fácil ter uma vida nova? Sim ou não? Sim ou não? Está meio dividido, né? Quem acha que sim é melhor? Está muito dividido, não. Não é fácil ter vida nova. Para mim, ter vida nova, eu tenho que abandonar um Deus, eu tenho que esquecer que eu sou Carlos pecador. Eu tenho que renunciar à vida velha do Carlos. Eu tenho que renunciar à vida velha da Regina. Eu tenho que renunciar a tudo aquilo que está em mim, que é basicamente pecado de Deus. E a vida nova começa na reconciliação, começa no querer, no aceitar Deus no coração. E aqui dentro do nosso canal tem pessoas aqui que nós poderíamos citar de exemplos, que muitas vezes estão um pouquinho afastados, mas querem cada vez mais ter uma vida nova em Cristo, querem cada vez mais estar próximo de Cristo, para que a graça aconteça na nossa vida. Queridos, entendam que o novo tempo está aqui. Como diz a nossa coordenadora diocesana da Livônia, e a partir de janeiro o coordenador estadual da RCC aqui.
Queridos, nasce uma nova primavera. Nasce uma nova primavera. E a nova primavera, ela vem. O reino de Jesus. Ser ter uma vida nova em Cristo. Ter uma vida nova em Deus. Convido o ministério aqui. Eu acho que não poderia ter mais que falar, a oração tem tudo. Nós não temos aqui para falar, nós não temos aqui para conversar, nós temos aqui para entregar o nosso coração a Deus através das nossas orações. E assim nós vamos começar uma vida nova em Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Eu gostaria, em nome de Jesus, que esta oração que eu vou fazer aqui, oração pessoal de cada um, mas que seja uma oração concreta, uma oração que brote diretamente lá do interior do coração. Mesmo que o seu coração esteja com feridas, mesmo que o seu coração esteja magoado, mesmo que você esteja com raiva, com ódio, mas em nome de Jesus, nesta oração, todo esse sentimento vai cair no terra, porque eu creio nas promessas de Deus para te dar. Cantemos. O ministério vai cantar e você vai rezar. O ministério tem o poder de cantar. Você tem o poder de receber o ministério. O ministério vai orar cantando, mas você pode rezar cantando. Pegue suas instruções. Entregue a sua vida. Peça para o Senhor mesmo.
palavra que o Senhor me coloca, eu partindo nessa noite. O Senhor me mostrava 9 pessoas no nosso meio e você estava querendo abandonar a caminhada, o chamado de Deus para a sua vida. A palavra que Deus me coloca é que Ele me chamou você, chamou a cada um de nós aqui, não porque realmente somos os melhores, como dizia o Carlos, mas pelo chamado que Deus tem por nós, porque Deus quer fazer uma história através de você. Então, em nome de Jesus, pela força do Espírito Santo, Deus está fortalecendo muitas pessoas do nosso mundo. E você estava aqui buscando a resposta de Deus para a sua caminhada e para o seu chamado. Você é a resposta que Deus deu à igreja no Concílio Vaticano II. Você não é qualquer coisa. Você é a pessoa que Deus levantou, onde estava abatido, para levar a palavra e levar o poder de Jesus pela força do Espírito Santo. Toma posse da vontade de Deus para a sua vida. Não permita que o diabo roube de você aquilo que Deus está depositando na sua vida. Muitas pessoas podem tentar contra e o diabo vai investir contra a sua vida, mas Deus vai te fortalecer. O Espírito de Deus está em você. Por isso que você está aqui nessa noite. Não desanime. Essa é a ordem de Deus para nós, porque a vontade de Deus vai acontecer na sua vida e através de você. Não permita que o diabo roube de você aquilo que Deus te deu, porque você é merecedor do plano de Deus e do chamado de Deus. Por isso Ele te levantou e está te fortalecendo na noite de hoje. Esse vai ser realmente o primeiro dia de uma nova história de Deus na sua vida. A sua é a coragem. Deus te levantou, Deus te Se é para Deus, então manda mais forte. Se é para Deus, manda mais força. Se é para Deus, se é Eu encerro dizendo essa palavra de ordem para as nossas vidas. Seja firme. Mantenha firme no chamado que Deus te deu. Irmãos, muitas pessoas dariam tudo, muitas pessoas dariam tudo que elas têm para estar aqui no seu lugar, sabia disso? Olhe para a pessoa que está do seu lado aí, olhe para ela. Muitas pessoas dariam tudo que elas têm e mais um pouco para estar aqui no seu lugar, você sabia disso? Existem pessoas nos hospitais em fase terminal, existem pessoas sendo perdidas nesse momento. Pessoas dariam tudo e mais um pouco para estar aqui hoje, nessa noite, no seu lugar. Mas Deus escolheu você, Deus escolheu a sua pessoa para ser o portador da palavra de Deus. Deus escolheu você. Coloque a mão na pessoa que está do seu lado e olhe comigo, olhe para ela. Solte a sua oração em línguas. Gira a oração.
essa é a palavra que precisa mover o nosso ser. Eu não sei em que condição você chegou aqui nessa noite, mas eu sei como você vai sair daqui e é fortalecido pelo poder do Espírito Santo. Amém? Você é favor do Senhor. Mais ou menos um pouquinho. Quero confirmar isso. Mais uma vez, Deus suscitou o coração dele. Não precisa pegar mais lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16. É por isso que não desfalecemos, ainda que o nosso exterior se desconjunte, o nosso homem exterior. Nosso interior renova-se dia após dia. Querido, a nova história começa a partir de agora, um renovo dia após dia. Você crê nisso? Louvado seja Deus pela sua vida. Antes de encerrarmos, temos alguns avisinhos bem rápidos. Sexta e sábado teremos um intensivo da escola Paulo Apóstolo, tá? São aqueles módulos que os servos ou perseverantes deixaram de fazer por algum motivo, deixaram de ir por algum compromisso. Então vai ter lá na Aparecidinha, né? No mesmo lugar, todo mês é feito esse intensivo, sexta e sábado. Amém? Se você deixou de fazer algum módulo, vá, porque se você não concluir, você não receberá o certificado. A determinação não da Diocese, não da RCC Paraná, mas sim da RCC Brasil. Então nós temos que ser obedientes. Serve obediente no tarefa. Amém? A missão querida é dia 21, dia 22 do 11, estará fazendo o segundo encontro das Meules, das Marias, né? Os servos têm ficha, tem valor de R$30, vai ser lá na Divina do Espírito Santo. Amém? Queridos, teremos dia 13 e dia 14 nosso culto de cura do interior, aonde já está agendado desde o começo do ano, certo? As fichas foram enviadas para o seu coordenador, cobre o seu coordenador. Agora vem o desabafo do Carlos falando. Eu tenho encontrado muitos servos em alguns encontros, que os servos chegam lá de supercão, servos que não sabem nem da escolinha da palavra, toda terceira, sexta-feira do mês, que é falar em todo abastecimento, fala que não chega o recado, fala que não chega a ficha, e é passar a ficha, é avisado. Gente, nós não temos como ligar para cada um, porque demanda dinheiro. Nós não temos dinheiro para isso. Então, coordenadora, né, serve que vem participar sempre dos abastecimentos, que ouve, além do seu coordenador, ou quem você quer recado, né, ou quem você quer ficha no mundo. Final de semana, tive a surpresa que o servo chegou em mim e falou assim: eu não sabia que existia escolinha da palavra no Terranão, porque o meu coordenador nunca falou para mim. Aqui no meu corpo não estava para mim. Dói o coração de nós ouvirmos isso. Sendo que está sendo passado. Inclusive, queridos e queridas, existe uma maneira muito fácil, tá? Eu falo isso para vocês porque quando eu passo uma mensagem para vocês, quando vocês leem a mensagem, volta para mim, escrita assim, lindo. Então não há desculpa dizer que você não recebeu, porque você, a tecnologia nos dá esta, nos dá essa ferramenta de ver se o coordenador leu ou não leu. Então, todos que eu estou enviando, todos estão sendo lidos. Então, infelizmente, não sente em cima dos recados, por gentileza, por caridade, a obra de Deus. Amém? Terceira sexta, dia 20, lá em São Pedro,
vai ter uma reunião com os pregadores. Querido, quem é pregador que quer irmão no nome de Jesus? Tem mais. É bem óbvio, me dê para consumir sério. Nós tivemos uma vigília no mês passado, foi 3. Foi coordenador e pregador servos. Respeito foi ninguém. Nós estávamos todo mundo pregando. Glória a Deus por isso. Né? Todo mundo em missão. Louvado seja Deus por isso. Tá? Mas não esqueça, você estar em unidade é também graças a Deus. Amém? Você tem isso? Pai Jesus, Móvel em Cristo, edição 3, dia 22 de novembro, para a galera jovem, fisicamente e espiritualmente, todo mundo convidado. A gente vai se reunir às 9 horas da manhã em frente ao Estádio do Café, no domingo, dia 22 de novembro, Móvel em Cristo. A gente vai sair andando desde o Santo Rosário até o Santuário da Aparecida, na Vila Nova, evangelizando o sinaleiro, levando amor às pessoas da rua. Amém? Quem quiser ser convidado, vamos lá, vamos ser louco por Jesus. Queridos, quem vai estar no nosso encontro de cura que vai ser dia 13 e dia 14? Por gentileza. Quem puder estar, vou dar uma recado. Apesar de já estar na ficha, tá? Mas vai ser descendo aqui na área para cá. Vamos se encontrar, é para cá. Carlinhos, olha para mim. Qual é o nome da capela? Santa Rosa de Lima. Batia prova aqui na sala frente, olha para mim que diferença. Água perto, você desce direto, você vai sair lá. Bom? Por que nós vamos fazer lá? Porque eu queria fazer lá na tabela, da substância. Mas o último paciente de autoridade, o abençoado você vai mandar um, mas não dá para mudar para lá, porque lá, se tiver que matar alguém, os gringos vão matar nós. Lá nós somos livres para fazer aquilo que Deus pediu. Amém? Somente R$12. Aproveitem, tá? Pela ajuda do nosso Senado, vou contar a história deste povo. Liguei para uma pessoa, num sábado, era 10h15 da manhã. Era 10h15 da manhã. Falei para ele, você pode pegar um pronto para mim? Ele falou, me dá 5 minutos. Eu vou trocar o joelho e te falo. Desliguei o telefone, 5 minutos depois ele falou assim, irmão, não só vou, isso em março, não só vou pregar para vocês, como já falei nessa reunião, ele é coordenador do Ministério de Cura e Libertação do Estado do Mato Grosso do Sul. Queridos, o tema, curados para servir. Se você quer uma nova história da sua vida, comece hoje, reforce dia 13, dia 14 e siga em frente. Essa missão é a água, mas não é a Deus conosco. Vai ser domingão, dia 6 de dezembro, a partir das 8 horas da manhã. Padre Moacir Anastácio. Este ano teve um Pentecostes na cidade de Brasília, teve 4 milhões de pessoas na Santa Missa desse padre. Queridos, só não vai quem tiver morto, mas se tiver alguém passado para o melhor, leve o caixão, porque em nome de Jesus vai ser ressuscitado. Amém? Esse é o nosso compromisso com a Diocese de Londrina para esse final de ano. Quem tem carro e quiser colocar no seu carro perfeito, Deus conosco, venha buscar alguém, aqui na frente pode pegar um, mas queridos, não jogue fora que nem o ano passado, porque Deus é misericordioso. Joguei para as pessoas, eu queria que elas saíram aqui, vi desse aqui jogar no chão. Então, se for pegar, para colocar no carro mesmo.
Santo